aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Como é difícil, né, produzir um vídeo depois de mais uma derrota, de mais uma eliminação e de mais algumas vergonhas que o Vasco vem protagonizando nos últimos anos. Vamos debater o que acontece dentro e fora de campo. Erros sucessivos de arbitragem sempre contra o Vasco. Não é a primeira vez, não será a última vez. Erros dentro de campo do Vasco, postura do time, postura individual, estratégia do treinador. Vamos juntos. Peço a você o seu like, que você deixe aqui o seu comentário, porque não é fácil. É um domingo realmente em que todos os vascaínos, todos os que amam o clube, foram dormir com a cabeça inchada. Ninguém se divertiu ontem à noite, à exceção do Payet e do Maxime, que foram para Sapucaí. Ah, mas eles têm a vida deles. Ok. Cada um tem a sua vida, sem dúvida nenhuma. Mas existe uma coisa chamada respeito ao momento. O torcedor do Vasco está chateado, pistola da vida. Aí o cara que sai aplaudindo o torcedor, que diz respeitar, vai para Sapucaí. Tá bom. Para quem acha que é normal, eu não acho normal. Dentro de campo, se falar do Payet então, esquece. É melhor ele ir para Sapucaí. Bom, vamos lá, vamos falar sobre erros de arbitragem. Porra, é a primeira vez? Eu chamei a atenção na sexta-feira, chamei a atenção ontem durante várias vezes o jogo e avisei a diretoria do Vasco que o árbitro de vídeo, o seu Paulo Renato, que foi aquele cara que foi suspenso depois de ele não ter chamado o árbitro de campo na cotovelada que deu o De La Cruz no clássico Botafogo e Flamengo. Ele foi suspenso 30 dias pelo TJD, depois foi julgado, absolvido, o que é um absurdo, porque o erro foi claro de quem é o VAR. Ele foi pro VAR. E no VAR o que aconteceu? Aquela imagem, que é a única. Se alguém mostrar uma segunda imagem, eu vou debater a única imagem que a gente enxerga, que é aquela do Bruno Henrique com a cabeça e o ombro à frente da linha traçada. A linha mais grossa é assim no Campeonato Carioca desde o início da competição, mas, cara, para beneficiar o atacante, ok, mas ele está ultrapassando a linha. Se tem uma outra imagem, ela até agora não foi mostrada. Essa não me convence que não estava impedimento. O árbitro de vídeo validou o gol. E o árbitro de campo? Antes desse gol do Flamengo, ele não expulsa o Bruno Henrique por agredir o João Vitor. Ele vai para agredir com o antebraço. Ele não faz o movimento de gatilho, mas ele vai com o antebraço para acertar aqui o João Vitor. E o Wagner do Nascimento, frouxo dentro de campo, não deu o segundo amarelo. Aliás, ele só deu um amarelo no Bruno Henrique porque o Bruno Henrique reclamou assintosamente dele. Quase que o Bruno Henrique expulsa o Wagner do Nascimento do jogo. Agora, erros de arbitragem sempre existiram e sempre vão existir contra o Vasco. Agora vamos falar do nosso time. Há condições de enfrentar o Flamengo hoje de igual para igual? Não. A estratégia montada pelo Fábio Carille durou 25 minutos. É até a parada técnica. Apertar, sufocar, diminuir os espaços, sair pelo lado do campo, veio o intervalo e aí, amigo, acabou. O que se viu depois da parada técnica foram 65 minutos mais acréscimo de Flamengo. Da superioridade do Flamengo sendo imposta ao Vasco. Cara, o gol do Bruno Henrique, o Arrascaeta, começa no erro do Lucas Freitas, né? Que tenta sair jogando e entrega a bola nos pés do Pulgar. O Arrascaeta não pode estar livre na frente da área do Vasco. E aí ele dá um chute, ele podia ter pifado o Bruno Henrique e ele faz o gol. Em impedimento, porque não há nenhuma imagem para mim que mostre diferente. Aí vem o segundo tempo. O gol do Luiz Araújo, quando o Vasco tinha 2 volantes de marcação em campo, nenhum deles foi capaz de parar o Luiz Araújo. Entrou tranquilo, chutou e gol. E oda-se. As ideias de jogo do Fábio Carille são péssimas por enquanto. 2 meses, Fábio, é pouco. Não é. Para um campeonato estadual, para um nível de enfrentamento que nós temos, as ideias são péssimas. As substituições são terríveis. As escolhas são cada vez menos
Como é que eu posso usar o termo, cara? São aquelas que você menos entende. Porra, por que ele tira, por exemplo, vamos lá. O Coutinho saiu, levantou o braço, mais uma vez o Coutinho sentiu. Mais um jogo importante, o Coutinho sente. Mas vamos lá. Quando se contratou o Coutinho, sabia do histórico de lesões dele. Mas vamos lá, segue. Ao invés dele botar um meia, ele bota um ponta aberto, que é o Lloyd, que eu vou esperar mais 2 jogos. E espero estar errado. Mas o que eu já vi nesses 2 primeiros dele são de assustar. Espero estar errado. É bom, num contra um, ele é forte. Eu não vi isso, mas eu espero estar errado. Bom, aí você olha o jogo, ele bota o Lloyd, traz o Nuno por dentro. O Nuno é mais por dentro, ele não tem enfrentamento, não tem 1 contra 1. Pô, mas ele estava indo bem pela esquerda. Por que não tirou o Ryan e botou o Lloyd ou o Garré pela direita? O ideal era tirar o Ryan, junto com o Coutinho, botar o Lloyd na direita e o Garré por dentro. Ou o próprio Payet não tá no banco, ou o Alex Teixeira. Cara, eles têm que servir para alguma coisa. Eles estão à disposição. O Alex Teixeira só tá indo para aquecer e ir embora para casa. Não faz mais nada. Gente, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. O presidente Pedrinho, o Marcelo Santana, Felipe, eles precisam cobrar esse time. O time é frouxo no momento de decisão. O time sucumbe a um adversário melhor. Ele não consegue lutar, ele não consegue fazer isso aqui, ó, suar contra o adversário mais forte. Ele tem 25 minutos, depois afoga. Questão física, o Vasco pena na questão física, mas o treinador acha que tá legal. Quem viu a entrevista coletiva do Fábio Carille ontem e não viu o jogo, falou assim, caramba, pô, o Vasco lutou, o Vasco tá bem. Perdeu só de 2-1. Não, o Vasco não tá bem. E não adianta comparar ao Flamengo, o Vasco não tem que se comparar ao Flamengo nesse momento. O Vasco tem que olhar para os seus próprios erros e corrigi-los o quanto antes, que não vem conseguindo. Não é de hoje que o Vasco não consegue corrigir os seus próprios erros. E é erro em cima de erro. Erro individual, erro tático, erro coletivo. Erros em cima de erros. Ah, mas agora ele vai ter 21 dias para treinar o time. Tá bom, e você acredita que nesse período o Vasco vai evoluir? O time não é ruim, continuo dizendo isso. Existem problemas no time. Mas você acha que o time vai evoluir? Ele vai encontrar uma solução para quando o Verratti não jogar nada, substituir o Verratti? Ele ontem falou, o Payet de falso 9. Por que não botou o Payet de falso 9 então? Por que não fez? Porque não testou. Só para dizer que ele conhece, que no Olympique ele teve grandes momentos jogando de 9. Legal, mas não testa. Aí eu parei, né? Aliás, começar o Brasileiro com o Carille vai ser mais um erro do Vasco da Gama. Um grande abraço, torcedor. Se eu tiver um pouco de paciência para analisar ainda mais o que foi ontem, eu volto mais tarde. Vamos pensar, vamos ver aqui. Um grande abraço, galera. Até mais tarde.